E isso o Freud não imaginava dessa forma. E ele não imaginava o que poderia acontecer se a gente pensar diferente, porque não estava dentro do campo de possibilidades de imaginar naquela época. Mas hoje é isso. Quando a gente vai escrever uma carta, a gente tem alguém na cabeça. Quando a gente vai escrever um poema, a gente tem alguém, um interlocutor na cabeça. Então, quando a gente está pensando em transferência, qual é a posição que o Freud ocupava? Por que funcionava com o Freud? Então, a gente vai analisar essa posição do Freud. E isso tudo que eu estou falando é analisando qual é a posição do Freud. E a posição do Freud era a de um médico renomado, muito renomado. Então, as pessoas confiavam na capacidade dele como cientista, como uma pessoa honesta, com conhecimento. Talvez ele não soubesse ainda o direito que ele estava fazendo, mas que ele estava muito dedicado e muito preocupado a entender o que está acontecendo com você. Ele estava muito preocupado em entender o que está acontecendo com você. Essa é a posição que a gente tem que ter. A gente tem que estar muito preocupado em entender o que está acontecendo com o nosso paciente. E aí é uma diferença abissal do que se tornou para muitos psicanalistas a psicanálise. Que é, o paciente faz a análise sozinho. Não, o paciente não faz análise sozinho. Aquele distanciamento, aquela frieza. E aí é isso, o cara só fica olhando mesmo pro paciente, ele fica como um cone na cadeira do divã. Não, desculpa, na poltrona do analista e o paciente sozinho no divã. Então, é isso que eu tô falando, que é a gente analisar com posições discursivas. Qual que é a posição do Freud? De alguém que está muito interessado em fazer ciência. Alguém que está ali para entender a profundidade do que a pessoa está dizendo. Não ficar na superfície da fala. Aí, vamos lá, né, que a gente falou, né? E se o Freud vivesse hoje, como que seria? Quando o Freud construiu a psicanálise, tudo o que se tinha de noção sobre linguagem era a noção que a gente chama de noção clássica, que é o que eu sempre bato a tecla. E ele constrói a ideia de inconsciente em cima dessa noção clássica, que é, existem afetos, existem pensamentos que acontecem aqui atrás e que às vezes a gente precisa expressá-los, né? O que a linguística moderna nos mostra com a noção de discurso é que não é bem assim que acontece. A gente tem essa sensação de expressão, mas nunca é uma expressão pura e simples. A gente sempre está negociando com um interlocutor. E isso o Freud não imaginava dessa forma. E ele não imaginava o que poderia acontecer se a gente pensar diferente, porque não estava dentro do campo de possibilidades de imaginar naquela época. Mas hoje é isso. Quando a gente vai escrever uma carta, a gente tem alguém na cabeça. Quando a gente vai escrever um poema, a gente tem um interlocutor na cabeça, senão a gente não sai. Quando a gente vai escrever um artigo científico, a gente tem um interlocutor na cabeça, senão não sai. Não existe a possibilidade da gente não ter um interlocutor. E com esse interlocutor, a gente negocia as palavras que a gente vai usar. Então não tem mais expressão. Até essa sensação de expressão, ela é, no fundo, uma negociação, onde a gente está negociando as palavras que a gente vai usar. Que sentido que a gente quer dar? Como que a gente quer ser compreendido por aquele com quem a gente conversa? Então, se é uma negociação, a análise é cuidar dessa negociação com o paciente. Se nosso lugar é o lugar de cuidado, o lugar de quem quer entender, nós temos que entender o que o paciente quer nos dizer, sim. Antes de tudo, a gente tem que entender o nosso paciente. Pelas palavras dele, pelo como ele quer que a gente entenda ele. E no momento em que a gente entende como ele quer que entenda, aí a gente pode começar a analisar. E este foi apenas um pequeno trecho de uma aula do curso. Agora imagina o curso completo